Falando sobre economia. O ano econômico também está chegando ao fim e, por incrível que pareça, dois produtos que sempre foram vilões apareceram em sentido contrário. Carolina Abelim chegando ao vivo com os destaques pra gente. Carol, boa noite. Quais são esses produtos? E conta pra nós também quais são os números da inflação desse último mês do ano. Vamos lá, Lívia. A gasolina, né? Os combustíveis, né? Não é difícil adivinhar porque tudo em função daquele projeto do executivo, né? De retirada aí do teto do ICMS para os impostos, né, dos estados. Mas vamos aos números aí que foram divulgados pelo IBGE hoje do IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, uma prévia da inflação, dá conta de que agora no mês de dezembro fechamos com um avanço, um aumento de 0,52%, puxando esse índice para cima estão transportes e alimentos. A quem tem o hábito, né, de ir ao supermercado sabe, né, aquela máxima de cada vez que eu vou com o mesmo valor e as compras no carrinho diminuem, tá aí então essa sensação do brasileiro, da dona de casa, de quem faz compras, né, de quem come fora, enfim, né, os gastos com alimentação, essa sensação então traduzida aí nos números do IBGE, já puxando esse índice para baixo no mês de dezembro, ficaram o gás veicular e óleo diesel. No acumulado do ano, IPCA 15, né? No ano de 12 meses, ficamos com uma alta de 5,90%, acima da meta do Banco Central, né? Que é de 3,5%, com um teto de 1,5% para cima ou para baixo, mas comparando com o ano passado, quando a gente teve um índice em 2 dígitos, né, acima de 10%, fica um pouco mais confortável se a gente comparar, então, com o acumulado de 12 meses do ano de 2021. No acumulado aí, o destaque é para o aumento dos alimentos, também do vestuário. Quem está procurando aí presentear agora neste Natal justamente com este item, né, com algum item de calçado ou roupa, tem notado aí os preços que subiram bastante. Já entre o destaque do acumulado de queda, como eu disse, ficam aí gasolina, etanol e energia elétrica por conta desse projeto, né, do executivo aí do teto do ICMS para os estados que a gente observou, né, teve uma grande repercussão nos estados com a regulamentação, né, desse projeto de lei que passou no Congresso, né, diminuindo o preço da gasolina, dos combustíveis e da energia elétrica. Lívia. Tá certo. Carolina Abelim trazendo o primeiro destaque da edição desta sexta-feira. Carol, bom trabalho para você e até já. E hora de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Vou apresentar a nossa bancada desta sexta-feira. Jorge Serrão conosco mais uma vez. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia, e também Cristiano Vilela. Bem-vindos, uma ótima noite para nós. Vou começar com você, Nogueira, já que você é nosso comentarista de economia, é melhor começar com você este assunto, né? A Carolina Abelim trouxe para a gente informações a respeito do IPCA 15, que é a prévia da inflação. Se não me engano, esse percentual que a gente teve, que ela trouxe para a gente, foi abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim é um índice que preocupa? Exatamente, Lívia. Boa noite a todos. Bom, a inflação, trazida aí os números pela Carolina, tem boas e más notícias, né? A boa notícia é que veio dentro da expectativa do mercado. A gente até preparou uma tela para mostrar para vocês a evolução mês a mês da inflação neste ano. E a gente vai poder perceber que a gente está numa casa ali em torno de 0,5% ao mês. Reparem aí no gráfico exposto na tela, tanto em novembro quanto em dezembro, a gente ficou na casa de 0,5%. Ainda é uma inflação alta, tá? O ideal seria que o Brasil tivesse inflação mensal inferior a 0,5%, mas reparem na tabela que agosto e setembro houve deflação. Deflação essa gerada principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. No próximo gráfico vai ficar bem claro como o Banco Central está vencendo essa guerra contra a inflação. Reparem que em maio de 2022, o Brasil chegou a ter 12,20% de inflação. Desde então veio caindo no acumulado em 12 meses e agora em dezembro a gente encerra o ano com 5,90%.
Como bem explicou a Carolina, é uma inflação em queda, mas ainda acima do teto da meta do Banco Central, que para esse ano era de 5%. E o grande desafio, Lívia, é a gente olhar para o ano que vem, porque o ano que vem a meta é ainda mais ambiciosa. É uma meta cujo teto é de 4,75%. Qual o problema? O problema é que o mercado financeiro projeta para o ano que vem inflação acima de 5%. E a tendência é de alta. Por que a tendência é de alta? Porque o governo eleito Lula vem dando demonstrações de excesso de gastos públicos. A prova disso foi o orçamento aprovado ontem, que prevê um rombo de 231,5 bilhões de reais. Quanto maior é o rombo, maior é o problema fiscal, pior fica a inflação para o ano seguinte. Então, o que o governo Lula precisa entender? Que ele precisa ajudar o Banco Central no combate à inflação. Como é que o governo ajuda? Reduzindo gastos e não aumentando gastos. Se o governo Lula reduzir gastos, ele vai permitir que o Banco Central, que é autônomo, possa reduzir juros no ano que vem, o que será ótimo para a economia, porque juros menores aquecem o PIB, ajudam a gerar emprego e reduzem a pobreza. Por outro lado, se o governo Lula continuar insistindo em gastar, gastar e gastar, será o efeito oposto. Vai obrigar o Banco Central a subir juros, desaquecer a economia, aumentar o desemprego e piorar a pobreza aqui no Brasil. Ok, agora eu quero continuar falando com os nossos comentaristas a respeito desse assunto, mas puxando um pouquinho mais para as implicações na política desse resultado econômico sobre os quais a Carolina Abelim e o Nogueira explicou agora. Começando com você, Serrão, a Carol trouxe que nesse IPCA 15 divulgado pelo IBGE hoje, nós tivemos surpresas positivas que vinham sendo grandes vilões nos últimos meses, combustíveis e energia elétrica, e o que puxou o índice um pouco mais para cima neste mês foi justamente transporte e alimentos. Olhando para esses segmentos e o impacto deles na inflação, o que a gente pode esperar em relação ao próximo governo a partir de janeiro do ano que vem? Saudações, previsão de confusão política. Por quê? Governadores vão querer alterar novamente a questão do ICMS. Vão arrecadar mais. Para arrecadar mais, vai sobrar para você, consumidor, pagar a continha como sempre acontece. E tem outro aspecto que Luiz Nogueira ressaltou também muito bem. O governo está sinalizando que vai gastar mais. E aí o Banco Central, politicamente, não vai ter muito o que fazer senão aumentar os juros. Então, nós vamos para um momento aí explosivo em que o governo federal pode tentar aí uma manobra. E aí vem a polêmica política também, mais uma, política e econômica, na questão da Petrobras. Sempre foi prática do PT, e isso no discurso e também na prática, interferir de alguma forma na Petrobras para fazer com que ela colabore para a baixa do preço dos combustíveis e isso ajudar a puxar o índice de inflação para baixo. E aí vai ver a polêmica de sempre. A Petrobras é uma empresa estatal que tem que atender a sociedade ou ela é uma empresa de economia mista que tem que dar lucro aos seus acionistas? Só que entre os acionistas tem que lembrar que o majoritário é a própria União Federal. Então, parece que o cachorro vai continuar correndo atrás do poste e o poste pode ser que faça pipi no cachorro nessa questão dos combustíveis. Polêmica que não acaba nunca e que o PT promete reacender. Agora, Cristiano Vilela, diante desse cenário preocupante que a gente está delineando, imaginando para o próximo ano, para os próximos 4 anos, há uma preocupação, pelo menos o que tem sido dito é isso, pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a reforma tributária e com a definição mais rápido possível de uma nova âncora fiscal. Na própria PEC da transição, foi estipulado que seria interessante e necessário que isso fosse estabelecido até no máximo julho, agosto do ano que vem. Com uma reforma tributária, com uma definição mais acelerada de uma âncora fiscal para substituir o teto de gastos, é possível que esse impacto negativo possa diminuir um pouquinho? Lívia, uma boa noite a você, ao Serrão, ao Nogueira e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, sem dúvida, né,
tendo uma âncora fiscal efetiva, né, estrategicamente delineada pelo Ministério da Fazenda e aprovado pelo Congresso Nacional na forma de lei complementar, e tendo também uma reforma tributária efetiva, evidentemente esse direcionamento pode ser bastante positivo. No entanto, o que chama a nossa atenção é que, diante do quadro fiscal que se avizinha, a expectativa que a gente acaba tendo é de que a reforma tributária ela vai deixar de ser uma reforma e ela vai ser, pelo contrário, a criação de novos tributos, a ampliação da carga tributária, até para que o governo possa fazer frente a essas despesas crescentes que o governo federal está demonstrando que vai assumir. Ora, com isso, a gente não resolve o problema. A gente, eventualmente, acaba resolvendo o problema de caixa do governo federal, mas uma solução ilusória, porque é uma solução que acaba acarretando um maior endividamento e uma diminuição da atividade econômica, e não resolve o problema de você ter uma carga tributária mais eficiente. Então, não basta uma reforma tributária da mesma forma que não basta uma âncora fiscal. É necessário que isso seja feito de uma forma efetiva, estudada, bem pensada, em nome do país e não de atender interesses pontuais do governo.